Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer dois colegas jornalistas. A editora-chefe do jornal A Tribuna de Santos, Arminda Augusto, e o diretor de redação do jornal Diário do Grande ABC, Sérgio Vieira. Muito bem. E a popularidade da presidente Dilma Rousseff continua despencando e agora chega a um dígito de aprovação. Apenas 9% do eleitorado brasileiro, enfim, dos brasileiros, aprovam o governo Dilma Rousseff. A rejeição, contudo, alcança a marca de 68% das intenções manifestadas pelos entrevistados pelo IBOPE, pesquisa que foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo. Essa rejeição se assemelha à do ex-presidente Fernando Collor, às vésperas do impeachment. Diante deste cenário, diante dessa rejeição, associada à gravíssima crise econômica que o país atravessa, com o desemprego crescente, com a inflação em alta, e além do que o contingenciamento de recursos públicos, especialmente em setores essenciais, como saúde, educação, habitação, mobilidade urbana, levando o país a uma crise política, pode gerar, isto sem falar da Operação Lava Jato e da crise ética e moral em função da corrupção desenfreada na Petrobras. Pode levar o país, todo este cenário, a uma grave crise institucional, inclusive com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. No programa de hoje nós vamos falar sobre tudo isso, sobre crise nacional, sobre a crise política, sobre tudo isso que falamos agora há pouco. Mas também vamos falar de um outro tema fundamental, que é o jornalismo. E no programa de hoje os nossos convidados são especialistas nessa matéria, como jornalistas reconhecidos que são em todo o estado de São Paulo. Eles vão falar sobre o futuro do jornalismo impresso, dessa nossa atividade essencial, que tem como missão, uma missão sublime, por sinal, de informar e formar a opinião pública. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista na Santa Cecília TV. Acompanhe os jogos dos times da região. Neste domingo, assista o VT completo de Jabaquara e Esporte Clube São Bernardo, a partir da 13h. Campeonato Paulista. É emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, dois colegas jornalistas. A editora-chefe do jornal A Tribuna de Santos, Arminda Augusto, e o diretor de redação do jornal Diário do Grande ABC, Sérgio Vieira. E nós vamos começar essa conversa, esse bate-papo,
com os colegas a respeito da crise política nacional, que é seríssima, da crise econômica, dessa crise ética e moral. Enfim, esse momento dificílimo, complicadíssimo que o Brasil atravessa, inclusive refletindo-se, Arminda, na rejeição da presidente Dilma, da ordem de 68%, segundo a última pesquisa do IBOPE. Você acredita que nós estamos caminhando, Arminda, diante de tantos problemas, para uma crise institucional que pode até resultar no impeachment da presidente Dilma? Bom dia, obrigado pela presença. Arminda. Bom dia, Chico. Bom dia aos telespectadores. Bom dia, Sérgio. Obrigada pelo convite. Primeira vez que eu estou vindo aqui, agradeço de coração. Um prazer. Agradeço muito. Então, Chico, eu acho que a gente, olha, tanto tempo que eu estou na profissão, assim, eu nunca vi uma crise, como você disse, institucional tão grave. A gente recebeu essa semana um secretário de governo lá e a gente estava conversando sobre isso, que o maior risco, e assim, esse é o meu grande temor enquanto cidadã, enquanto brasileira, é de uma convulsão social. Sim. Por quê? Porque o nível de desemprego, assim, a gente não pode dizer que é na indústria, é no comércio. O nível de desemprego, assim, tá assustador, como a gente nunca tinha visto antes. A gente tem percebido isso no dia a dia, no noticiário. Está difícil de você criar uma notícia boa. Então, se é uma crise política com reflexo na crise econômica, ou é o contrário, é uma crise econômica que se reflete na crise política, talvez a gente tenha uma análise mais apurada, mais aprofundada disso daqui a um tempo, né? Nada como deixar o tempo passar para a história contar e analisar os fatos sobre um outro ângulo. Mas eu temo, sim, enquanto jornalista, principalmente, a gente lida com os fatos todos os dias, eu temo para onde que a gente está caminhando. E essa rejeição, né, só comparada à rejeição do Collor, é algo que, assim, você não pode mais dizer, o Norte apoia, o Nordeste apoia e o Sul critica ou condena. Eu acho que isso hoje está bastante espalhado, né? Eu acho que isso se disseminou. Quem votou nela, eu acho que está bastante decepcionado, e não porque ela não é uma boa governante, ou porque eu acho até que os princípios podem ser bons, mas a impressão que dá é que ela tá perdida. Enquanto comandante... Manaus sem rumo, né? Exatamente. Enquanto comandante do país, eu acho que as pessoas de quem ela se cercou não estão conseguindo virar o jogo, né? E, infelizmente, a perspectiva que a gente vê não é uma perspectiva boa. Eu temo pelo que será aí o final deste ano, o próximo ano. Os analistas já dizem que, olha, começar a retomada do crescimento final de 2016. Então, um ano e meio ainda pela frente. E aí, as pessoas que se desempregaram nesse período, será que a retomada do crescimento, quanto tempo vai demorar para começar a absorver de volta essa mão de obra? Em quanto tempo o país vai se reconstruir? São perguntas que a gente hoje ainda não consegue vislumbrar respostas. É verdade. E os desdobramentos de todas essas crises são inimagináveis a esta altura do campeonato. Gostaria de ouvir agora o colega Sérgio Vieira, diretor de redação do Diário do Grande ABC. Grande ABC é uma região importantíssima para o país, uma região industrializada, mas que vem sofrendo também um processo de desindustrialização e desemprego, e é lá que a gente sente realmente que a crise está muito presente no Brasil, Sérgio. Bom dia, Sérgio, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado, Chico, pelo convite. Arminda, é um prazer te rever aqui na TV Santa Cecília. Um abraço especial aos telespectadores da TV Santa Cecília. E um agradecimento especial a você, Chico. Você foi meu grande professor aqui na Universidade de Santa Cecília. Eu que me formei na terceira turma aqui. Há 20 anos que eu entrei na faculdade aqui, em 1995. Me formei em 98 e tenho a honra de fazer parte da turma que tem o seu nome, a turma Francisco La Scala. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra voltar aqui nas dependências da Santa Cecília. Muito obrigado, Sérgio. Eu concordo inteiramente com o seu editorial, aquilo que você colocou, e o Carminda acaba de colocar. A gente vem sofrendo uma crise, um processo sem precedente, né? Há um risco enorme, como a Arminda disse, da gente viver uma situação muito mais grave, um colapso, meio que não saber o que pode vir daqui para frente. A gente viu o que aconteceu em junho de 2013. As jornadas de junho, né? As jornadas de junho, algo que surgiu da sociedade e
e se manifestou, foi uma manifestação aí que preocupou a classe política. Você falou em desemprego, a Arminda falou em desemprego. De fato, Chico, eu moro em Santos, mas trabalho 10 anos no Diário do Grande ABC, e o Grande ABC talvez seja uma das regiões do Brasil que mais venha sofrendo com esse processo, com essa crise econômica. É verdade. A gente publicou recentemente os dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, mostram que somente esse ano fecharam 7.500 postos de trabalho, né? A gente também publicou essa semana a Volkswagen, uma das montadoras mais importantes aí, fica em São Bernardo, ela suspendeu aquele chamado layoff, né, o contrato temporário de 2.300 trabalhadores. Isso mostra a situação que as empresas vêm vivendo. Tamanho da crise, né, Sérgio? Isso é preocupante, a gente vem mostrando isso, a gente vem colocando o dedo nessa ferida no jornal, conversando, provocando discussões, porque, de fato, a gente não sabe o que vem por aí. Os economistas que a gente ouve falam que 2015 já está perdido mesmo. Não há um empresário que considere 2015 como um ano de retomada, como um ano de recuperação. A maioria já trabalha em 2016. Né? Então, é preocupante. Imaginem os senhores, uma região rica, próspera, como o ABC, enfrentando essa dificuldade. Nós temos hoje no Brasil 1.600.000 desempregados. Esse é o dado mais recente. Ou seja, é uma legião de pessoas desempregadas. Aqui mesmo em Santos, Arminda, a última pesquisa do NESE, o Núcleo de Estudos Socioeconômicos, Sérgio, que é aqui da Universidade de Santa Cecília, apontou um desemprego em Santos de 12,2% da população economicamente ativa, o que equivale a 26 mil pessoas. Então, 26 mil santistas hoje estão desempregados, aqueles que dentro da população economicamente ativa. É um dado realmente muito preocupante e a tendência, infelizmente, né, Arminda, é de crescer. E, assim, uma coisa curiosa não, mas uma coisa que se agrava, né, até foi motivo de uma matéria que nós fizemos recentemente. Muitas pessoas que se desempregaram no ano passado, novembro, quando a coisa começou a desandar, ainda teve um período, essas pessoas ainda tiveram um período de seguro-desemprego. Né? 4 meses, mais ou menos. 4 meses, ainda se seguraram e tal. Então, hoje você vai nos postos de atendimento do trabalho, daqui, de Cubatão, enfim, de São Vicente, e você nota que esse pessoal agora está indo procurar emprego efetivamente. Por quê? Porque o seguro-desemprego acabou. Então, e era o que a gente conversava antes do início do programa. Se você disser que é na indústria ou no comércio, a gente soltou ontem uma matéria, que foi até manchete do jornal, que a Uzi Minas está fazendo uma série de acordos, e não são acordos de garantia de emprego, são acordos de postergar as expectativas, digamos assim, né? Está fazendo acordo já formalizado com uns 300 engenheiros durante 6 meses, portanto, até o final do ano, eles vão ter 15% de redução dos salários e não vão trabalhar um dia de semana. Por quê? Porque o aço, assim, a crise siderúrgica é uma das maiores. E a China está chegando. E a China está chegando, eu ia complementar. Está sobrando aço no mundo. Está sobrando aço no mundo. E a China vem passando o rodo e vendendo aço ao preço de banana. Então, quer dizer, não é um setor específico. A falta de perspectiva, né, ela é generalizada. Você vê a siderurgia, as montadoras, o setor de autopeças, ou seja, são setores que empregam muito e aí está o desemprego presente. Até mesmo empregos, há algum tempo havia, Arminda, Sérgio, muito emprego de operador de telemarketing. Sim. Víamos nos jornais, dezenas, centenas de empregos para operadores. Hoje não se vê mais, nem isso. Até isso está diminuindo, né, Sérgio? É uma crise que eu acho que as consequências dessa crise, e a cada dia surge um novo capítulo por conta da Operação Lava Jato. É mais um ex-diretor que é preso, é mais um capítulo de uma delação premiada, e isto vai gerando um clima no país de absoluto descontrole. De desacreditação. Exatamente, de confiabilidade. Quer dizer, o presidente Dilma disse na campanha que não mexeria nos direitos dos trabalhadores, né? Pois é. Nem cavaca tussa. Aquela expressão que ela usou. E acabou mexendo. Acabou mexendo, é verdade. Encontrou algumas
formas de linguagem para tentar justificar o que é justificável, né? Ela mexeu nos direitos do trabalhador brasileiro, né? Então, a gente vive um momento de crise econômica, o trabalhador sem perspectiva de conseguir se recolocar e a agonia por ver seus direitos sendo afetados, sendo prejudicados. Então, realmente é um momento muito difícil, né, que a gente vive. Também, a Arminda falou em seguro-desemprego. Agora mexeram no seguro-desemprego. Quer dizer, nem mais aquela situação do ano passado, que as pessoas teriam mais facilidade. Desta vez já está mais difícil também para aqueles que vão sendo desempregados. Ou seja, é uma crise cujos desdobramentos, eu insisto, são assim imponderáveis, inimagináveis. Mas sabe, Chico, me desculpe claro, interromper, só para abrir um parênteses. Eu também não sei se... tudo bem, tá o PT lá, mas eu também não sei se tivesse sido diferente o resultado das urnas, como estaria sendo enfrentada a crise. O que agrava, eu acho que o que agrava, a gente até poderia estar numa crise econômica, porque isso não começou agora, né? Isso vem de provavelmente as medidas seriam as mesmas, né? Exatamente. Isso vem de medidas talvez equivocadas ou, enfim, não pensadas com mais reflexão. Mas eu acho que o que agrava a crise econômica é a crise política. Essa desacreditação no governo, eu acho que potencializa a aprovação de medidas, o ajuste fiscal que está lá para ser aprovado a uma opção de tempo. A sensação de falta de comando, né? Falta de comando, Não sei se vocês têm essa impressão os próprios números que você colocou aí no seu editorial, 9% de aprovação da presidente Dilma. Sabe, é aquele que é torcedor mesmo, sabe? Aconteça o que acontecer. Mas eu concordo com a Arminda, eu acho que as medidas, o ajuste fiscal se impõe exatamente pela irresponsabilidade dos governos anteriores em relação à economia no Brasil. Então, isso teria que ser tomado. A diferença seria que um governo de oposição, hoje, na situação, não teria enganado o eleitor no processo eleitoral. Ele tinha dito, vamos fazer isto, como já estava mais ou menos previsto. Aliás, eram acusados que fariam isto. E exatamente isso ficou muito patente durante a campanha. Eu lembro da presidente Dilma, da candidata Dilma Rousseff, falando, Armindo, o tempo inteiro no Pronatec, no FIES. E o que se viu em relação ao Pronatec e o FIES, o que é que está se vendo hoje? Ou seja, eu acho que as pessoas se sentiram enganadas. E isto gera uma crise, como disse você, de desconfiança, de credibilidade, de confiabilidade. Você falou no FIES, né? O novo slogan do segundo governo da presidente Dilma, que é Pátria Educadora, Pátria né? Educadora. E a gente vê a confusão que foi essa renovação do FIES. A gente deu uma reportagem hoje que mostra que os números do FIES, o número de vagas, de possibilidades aí de financiamento, reduziu 56%. É verdade. Além de ter diminuído, ainda complicou para quem precisava renovar. O que a gente vê de estudante aí agoniado, preocupado, porque não consegue retomar, enfim, fazer a sua inscrição ali, fazer o curso. Então, onde é que está a Pátria Educadora? Pátria Educadora, a primeira medida, depois de lançar o slogan, foi de cortar recursos da própria educação, por conta do contingenciamento de recursos. Aliás, Arminda, contingenciamento que, ao final, ao cabo, afeta a todos, mas, sobretudo, os municípios. Os municípios hoje, onde as pessoas, como dizia o saudoso governador Franco Montoro, né, ninguém mora no Estado ou na União, que são figuras jurídicas abstratas, mas moram nos municípios, onde as coisas de fato acontecem. E os municípios hoje enfrentam mais essa dificuldade, ou seja, não tem repasse de recursos para suas obras. O caso de Santos é típico a respeito disso, né? Então, eu falava do secretário de Estado que a gente recebeu lá essa semana, você até o trouxe aqui também, o secretário de Desenvolvimento Social, Floriano Pêsaro. Floriano Pêsaro. E ele falava que os repasses na área social, e isso se potencializa, porque a área social hoje é uma das áreas mais sensíveis, mais melindrosas. Por quê? Porque é onde tem o desempregado, é onde tem, enfim, morador de rua, é a área que precisa de uma atenção especial agora. Sem dúvida. Então, ele falava que os repasses do governo federal para os municípios estão atrasados desde o começo do ano. Mesmo. Então, 4, 5 meses que não tem repasse. Então, e as entidades, e as prefeituras que subsidiam, e as ONGs, enfim. O governo do estado veio fazer um repasse aqui na região da ordem de 4 milhões, que é nada, né? 4 milhões para uma região de mais de 1 milhão de habitantes, 9 municípios, é nada. Mas, enfim, isso
tenta amenizar um pouco essa crise que a falta dos repasses está provocando. A gente tem recebido lá na redação esse reflexo, né? As entidades têm nos procurado, olha, a gente vai diminuir a quantidade de vagas ou a gente está com ameaça de fechamento. Então, assim, é bastante preocupante. É o que você falou, ninguém vai lá na porta do governo do estado, ninguém vai lá na porta da presidente pedir dinheiro, vai pedir para o prefeito, né? Até porque não entendem muito esse mecanismo, como é que a máquina administrativa funciona, a esfera de quem tem responsabilidade sobre o quê. Então, quem acaba ouvindo são os prefeitos mesmo, né? E o cidadão, né? O cidadão, sobretudo a população mais pobre, que acaba sendo muito afetada por conta de tudo isso. No ABC não é diferente, né? Não é diferente. Ironicamente, temos lá a cidade de onde vem, além de vir o Partido dos Trabalhadores, onde mora hoje o ex-presidente Lula, São Bernardo, o prefeito Luiz Marinho, que talvez seja um dos prefeitos do Brasil mais próximos aí do governo federal, vem reclamando constantemente da falta de recursos. O ABC vem sofrendo demais, os recursos do PAC não estão vindo, obras paradas. A gente vê o ABC aí em muitas das cidades, não só pela falta de recursos, mas por conta da crise a política e institucional, ética, as construtoras que deixaram de atender, deixaram de fazer seus trabalhos, OAS, enfim, Odebrecht, as empresas que tocam as principais obras, as obras de infraestrutura, que reduziram também suas condições de trabalho, e a gente vê o sofrimento. A gente vê no dia a dia, a gente sente isso, Arminda, na população. A gente fala que jornalista é um grande prestador de serviço, né? A gente tem esse contato direto com o munícipe e a gente percebe isso, a falta de recurso, a dificuldade de um dinheiro que não chega para uma entidade social, né? Um recurso que não vem para uma ação de mobilidade e a população sofre. Enfim, é algo que é muito forte também no ABC, que é uma das regiões, hoje o ABC, se fosse município, seria o 4º PIB do Brasil. Sem dúvida, né? Região próspera, então, rica. Uma região de 2.600.000 habitantes, Chico. Pois 7 cidades, né? E infelizmente quem sofre mais, como já dissemos, é a população mais pobre, que é exatamente aquele cidadão que mais precisa da proteção do Estado. É o que mais precisa do amparo, da proteção do poder público. E o poder público não está podendo cumprir, muitas vezes, essa tarefa, que é uma tarefa essencial. E a gente observa aqui em Santos, por exemplo, as chamadas obras estruturantes, como o caso da entrada da cidade, como o caso do túnel Santos-Guarujá, o túnel mesmo Zona Noroeste e Zona Leste, enfim, entre tantas outras obras, correndo o risco de nem irem adiante em função dessa crise geral. Aliás, o próprio ministro Kassab, quando esteve aqui, né, ele disse, foi muito claro, né? Este ano, com certeza, não virá recurso nenhum. Tomara, o ano que vem, tenhamos uma mudança nisso, mas também tenho minhas dúvidas. Não sei se o ano que vem teremos esse cenário. Chico, o temor da classe política é que isso afete a eleição do ano que vem. Provavelmente. Essa é a grande preocupação da classe política aí, de uma forma geral, né? Tem uma análise diferente que se faz do ano que vem, que assim, é esperar para ver, né? Que será um ano melhor justamente por causa das eleições. Por quê? Porque os 5.500 e tantos municípios, né, todos eles, né, vão ter eleições. Então, uma movimentação de dinheiro, de gente, de postos de trabalho vai acontecer. Sim. Então, tudo bem que a esfera municipal não é uma eleição nacional, estadual, mas que isso ainda vai movimentar um pouco a economia e pode ser que isso traga algum reflexo positivo. Agora, será que os financiadores tradicionais... É. Quem que vai bancar, né? Depois da Operação Lava Jato, vão bancar a campanha, vai ficar, mas de qualquer maneira, sem dúvida, há sempre uma movimentação. Mas, por outro lado, também, é um período, né, Arminda, Sérgio, que você não pode realizar obras por conta das restrições. É até abril, né? É o limite, até abril. Depois de abril você não pode fazer nada. A esperança é até abril. Então, se já não fizeram até agora... Então, na verdade, eu não acredito que até abril eles possam fazer alguma coisa. Mas, olha, eu preciso fazer um intervalo, mas eu queria continuar conversando. No próximo bloco, nós vamos falar exatamente sobre eleições municipais, verificar a situação no ABC, aqui na região, ouvir a opinião dos nossos convidados a respeito da eleição municipal e falar também, é evidente, sobre jornalismo.
Mas tudo isso daqui a pouco. Vamos para o intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. A Santa Cecília TV não para de crescer. Você acompanha a maior programação regional em alta definição, HD, pelo canal 52.1 digital. Para isso, você só precisa de um conversor ou antena digital ligado ao seu televisor. Todos os seus programas favoritos da Santa Cecília TV em alta definição na TV aberta. Em alta definição pela TV aberta? Isso mesmo, você só precisa colocar o seu conversor de TV digital ou uma antena, caso seu aparelho já possua o conversor. É bem simples e rápido. Toda a programação da Santa Cecília TV pelo canal 52.1 digital. Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, dois colegas jornalistas, a editora-chefe do jornal A Tribuna de Santos, Arminda Augusto, e o diretor de redação do Jornal Diário do Grande ABC, Sérgio Vieira. E no primeiro bloco falamos muito sobre a crise nacional, sobre política nacional de um modo geral. Eu queria agora ouvir a opinião dos nossos convidados, que são, afinal, especialistas também na questão política, com relação às eleições municipais do ano que vem. Começando pela Arminda. Arminda, temos um cenário aqui na Baixada, pelo menos em Santos, uma situação bastante curiosa. A gente costuma brincar aqui no programa que tem mais candidato a vice-prefeito do que a prefeito em Santos, né? Nas outras cidades, não. São Vicente, provavelmente teremos uma eleição bem acirrada, bem disputada, o mesmo valendo para Cubatão, Guarujá, enfim. Me parece que Santos é uma exceção neste cenário, não, Arminda? É o que a gente tem visto. Inclusive, convido aí os telespectadores da TV Santa Cecília a comprar o jornal de domingo, que a gente vai soltar uma pesquisa IPAT, encomendada pelo PSDB ao IPAT, sobre a avaliação de governo em Santos, né, do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. E é o que a gente falava aqui no intervalo, né, tem pelo menos uma meia dúzia ou 10 candidatos a vice, porque é uma eleição com resultado praticamente definido um ano antes do cidadão ir às urnas, né? Eu acho que a situação aqui em Santos ela é bastante confortável para o atual prefeito. Vai ser difícil, né? Pelo menos com essa antecedência de mais de um ano dizer isso, mas eu acho que vai ser difícil ter alguém que consiga ir para segundo turno. Não estou falando nem ganhar, estou falando ir para segundo turno com o Paulo Alexandre. Santos, ela tem uma peculiaridade, assim, não é desse governo, é pela cidade ser o carro-chefe da região, é uma cidade melhor estruturada. Então, é difícil você falar que aqui tem um problema sério de falta de urbanização, de falta de pavimentação, há problemas pontuais, mas é uma cidade relativamente bem resolvida, é uma cidade com problemas, alguns grandes até, como a falta de obras importantes, como Santos Novos Tempos e entrada da cidade, mas que não são problemas que tenham essa percepção em massa da população. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa mudar o prefeito, porque senão isso não se resolve. Então, eu acho que é uma cidade bem estruturada e
Pelo menos até agora eu acho que vai ser fácil para o Paulo Alexandre Devemos ter uma vencer. situação semelhante à reeleição do ex-prefeito Papa, que também exatamente. Ganhou com facilidade no primeiro turno. Agora, aqui em Santos temos, este é o cenário, pelo menos por enquanto, né? Tudo isso muda, há um movimento chamado Frente de Esquerda, que pretende aglutinar as forças de esquerda e lançar um candidato para enfrentar o prefeito Paulo Alexandre, enfim. Temos ainda muito chão pela frente. Mas em outras cidades, Arminda, a situação me parece que vai haver um certo equilíbrio, algumas disputas até acirradas, não? Eu acho que onde vai ser bastante acirrado é São Vicente, né? Eu acho que o prefeito lá, embora com boas intenções, ele também me parece um pouco perdido na administração. Eu acho que ele, tudo bem que há uma falta de recursos. Tem dificuldades, né? Tem dificuldades, mas eu acho que ele está um pouco perdido também na amarração de todas as pontas. E a equipe dele até é boa, né? Um destaque especial aí para o secretário de Educação, para o Felipe Chiarero, que é um cara em que eu aposto as fichas. Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, mas é uma cidade com muitos problemas, é uma cidade com uma área continental que é uma outra cidade, né? Então é difícil administrar uma cidade dessa forma, mas eu acho que ele vai ter bastante dificuldade de se reeleger o ano que vem, né? Imagino que o PSB vem aí, acho que não com o Caio, mas com uma terceira via e deve vir com algum candidato que vai fazer frente. Eu acho que Guarujá vai ser uma cidade com uma disputa bastante acirrada também. A Maria Antonieta não pode mais se reeleger, mas eu acho que talvez tenha um pouco de dificuldade de fazer seu sucessor. Onde eu acho que vai ser tranquilo? Praia Grande. Praia Grande, o próprio prefeito Mourão é candidato à reeleição. Exatamente. Bertioga, eu acho que o Orlandini também está fazendo uma administração ok, com problemas pontuais, mas deve nada... Deve eleger o sucessor. Deve eleger o seu sucessor. Litoral Sul. Cubatão talvez é uma eleição também disputada. Vai ser bastante disputada. Até porque a prefeita Márcia Rosa não tem a possibilidade da reeleição, então... E aí eu acho que, além disso, soma-se a questão PT, né? Como ela é do PT, tem toda essa máscara, né? essa capa de rejeição ao PT em função do que está acontecendo no governo federal. Eu não sei se vai ter a facilidade que teve há 3 anos. Litoral Sul, Peruíbe, não sei se é fato ou não, mas me parece que a prefeita, não, ouvi dizer também, que não vai concorrer à reeleição. Também é uma cidade um pouco complicada, eu acho que a prefeita aparece pouco, a gente tem, não sei se vocês têm essa percepção aqui, mas a gente tem muita dificuldade de fazer entrevista, ela realmente, ela se recolheu, depois da eleição, né? Ela se recolheu e os problemas lá acontecem, problema de transporte, problema de lixo, problema na saúde, na educação. Mongaguá e Itanhaém, um pouco indefinido, não sei o que vai dar ali. Ambos os prefeitos são candidatos à reeleição. A reeleição, Normalmente, os prefeitos têm facilidade, né, para obter a reeleição. É um cenário que ainda, evidentemente, está indefinido, mas, de qualquer forma, a Arminda já fez um apanhado geral aí da situação hoje política na região com relação às eleições do ano que vem. E no ABC, Sérgio, como é que está a situação? Parece que em São Bernardo a disputa vai ser intensa também. É verdade, vai ser intensa e pelo que se coloca, não por um candidato do PT, né? O PT hoje... O governo não faz o sucessor? Pelo menos o que mostram as pesquisas, a exemplo do que tem aqui, do que a tribuna tem o IPAT, o Diário também criou um instituto de pesquisas, que é o DGABC Pesquisas. E desde 2012 a gente vem realizando pesquisas eleitorais e fazendo avaliações de governo, né? Cada 6 meses a gente também vamos fazer agora em julho uma nova rodada no final desse mês, uma avaliação de governo e pesquisa eleitoral também. Vamos, até para dar uma aquecida aí no cenário. Então, hoje, das 7 cidades do ABC, o PT comanda 3 cidades, né? Inclusive, saiu na Veja essa semana, colocando que em 2 delas, o prefeito Luiz Marinho não pode ser candidato à reeleição, mas em Santo André, em Mauá, Santo André, o ex-deputado estadual Carlos Grana, e em Mauá, também ex-deputado estadual Donizete Braga. Saiu na Veja que eles estão colocados com pouca possibilidade de reeleição, né? Em São Bernardo a gente tem um deputado estadual do PSDB, Orlando Morando, e um deputado federal do PPS, Alex Manente, que lideram, serão candidatos. Que são candidatos.
O que se fala é que deve ficar entre os dois a disputa. Em Santo André, o prefeito vem sofrendo muito também, com falta de recursos, com dificuldade de conseguir, dificuldade política de conseguir aglutinar forças. Hoje quem lidera é o ex-prefeito Aidan Ravin, que hoje está no PSB, o PSB que vem com muita força, aí como vice-governador de São Paulo. Então, o ex-prefeito Márcio França. Em Mauá, a mesma coisa, um deputado estadual, 2 deputados estaduais, que se colocam como pré-candidatos que estão à frente do atual prefeito. O que a gente vê lá, Chico e Arminda, os prefeitos do PT, os candidatos do PT, vivem um grande dilema. Como fazer campanha numa região que sofreu a pior derrota da história do partido no país? O PT perdeu muitos votos, Aécio, Geraldo, ganharam de forma significativa no ABC. O Geraldo em todas as cidades, o Aécio em praticamente todas, mas o número de votos ele foi muito à frente. Então, como trabalhar e tendo que se defender da crise, das acusações que o partido sofre. Então, esse é o grande dilema, né? Que o PT, de uma forma geral, no país no Brasil, inteiro, né? Em especial no grande ABC. Né? Onde mora o ex-presidente Lula, inclusive. O que se fala é que o PT está encontrando um caminho, os candidatos, de personificar a campanha, né? De tentar dizer, olha, não tem nada esconder a ver com um pouco esconder o PT, a estrela. Esconder um pouco o número, esconder um pouco o 13, esconder a estrela e falar, olha, trazer para si a responsabilidade aí da busca do voto. Mas é um cenário muito difícil, né? A gente vê nas 7 cidades, Chico, na última rodada que nós fizemos, a oposição lidera em todas. Né? A gente vê também um cenário difícil dos prefeitos. Né? Foi uma safra de prefeitos, só o Marinho, foram 6 prefeitos novos e o Marinho que foi reeleito. Então, aliás, o Luiz Marinho é um nome tão influente do PT que é até citado para ser candidato a governador. É um dos nomes lembrados pela sua proximidade. Chegou-se a falar no nome dele na última eleição. Lula, o nome dele foi citado e continua sendo citado para uma eventual próxima eleição. Mas essa questão que o Sérgio levantou, Arminda, de fato aqui em Santos você verifica que foi criada, ou pelo menos pensada, uma frente de esquerda. Né? Não se fala em partido, não se personifica a agremiação tal, A, B ou C, não. É uma frente de esquerda. É uma maneira de tentar driblar esse desgaste. Eu acho que aqui em Santos a gente tem quadros no PT muito bons, né? Na própria Câmara atual eu acho que a gente tem vereadores que estão cumprindo o seu papel, que estão, apesar de serem do PT está vivendo esse momento, né? Acho que o pior momento, muito mais do que na época do mensalão, eu acho que a crise está afetando o partido de uma forma muito mais incisiva agora do que na época do mensalão. Mas eu acho que aqui na cidade a gente tem quadros bons, né? A gente falava no intervalo de pessoas que já não estão aqui, que estão em Brasília, mas do Fausto, do Fábio Mesquita, do próprio ministro da Saúde, Arthur Quioro, que eu acho que é uma pessoa extremamente qualificada, a gente já teve a oportunidade de fazer várias entrevistas com ele, é uma pessoa preparada. Ele foi secretário de Saúde de São Bernardo. De São Bernardo, Chegou a ser cotado como candidato a prefeito de São Bernardo. Se falava muito entre São Bernardo e Santos o que ele disputaria. E ele implantou lá no ABC um programa que foi meio modelo, que era o consultório de rua, né, para atender moradores de rua, que ia com uma equipe multidisciplinar. Isso foi um modelo para várias cidades do país. A gente o conheceu nessa época, que ele era secretário. Então, eu acho que a cidade tem quadros muito bons, né? E gente que passou transitou pela sua vida pública de uma forma correta, idônea, né? A própria ex-deputada, ex-prefeita Thelma, a Maria Lúcia... Mas me parece que ao PT faltou renovação. Renovação, isso. Na verdade, esses nomes todos eram nomes que nós já citávamos há 30, 40 anos. Na faculdade a gente já conversava, né? Já se falava exatamente nesses nomes do PT, que continuam os mesmos nomes. A exceção, talvez, do ministro Quioro, que foi não só secretário em São Bernardo, mas foi secretário em São Vicente. É professor aqui da Universidade de Santa Cecília, professor aqui da casa, é santista. Mas acho difícil também, Arminda, Sérgio, que ele deixe o Ministério da Saúde para disputar uma prefeitura de Santos. Ele próprio já falou que é pouco provável. Mesmo o Fábio Mesquita também, que hoje
ocupa uma secretaria especial. Né? Então, e eu acho que talvez até seja melhor que fiquem lá, porque eu acho que estão desempenhando um bom papel na área de saúde. Só metendo o bedelho também aqui na eleição de Santos, por ser santista. Lógico. Né? E morador da cidade. Morador de Santos. Passa uma viagem diária aí, pega essa sistema Anchieta Imigrantes. Aliás, R$23 esse pedágio. Pedágio agora. Né? Não está fácil. Não está fácil, né, Sérgio? Mas, de fato, a gente brinca aí entre os amigos jornalistas que a grande disputa é quem será o nome, né? Eu colocaria aí 2 partidos à frente, que estariam em vantagem aí para conseguir essa vaga de vice-prefeito do Paulo Alexandre Barbosa. O PSD e o PSB. Sim. Eu, particularmente, não acredito que fuja desses dois possibilidades. PSD, pelo ministro Kassab, ele tem uma excelente articulação. Sim. Né? E o PSB, pela articulação do vice-governador. Estadual e reproduzir a aliança estadual. Exatamente. Mas tem também o PTB, que hoje ocupa a vice-prefeitura, né? Tem o PPS, que também está interessado, e o PSDB, o próprio PSDB, uma chapa pura, também defendem essa tese. De qualquer modo, vamos aguardar um pouco mais os desdobramentos aqui da eleição municipal. Eu peço a licença de ambos, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida para falar sobre o futuro do jornalismo impresso. Voltamos. Unisanta é a primeira da Baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas das universidades. Qualidade dos trabalhos científicos dos professores entre os mais citados do mundo atesta o World Ranking Google Scholar Citations. Faça parte da geração Unisanta. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Tomé, por que tu não paras de acreditar somente no que podes tocar? Nesta sexta, dia de São Tomé. Suas dúvidas o levaram ao encontro de Jesus. Tomé, o mais cético dos apóstolos, um discípulo que precisou ver a Jesus para acreditar em sua ressurreição. Por favor, mande-me um sinal. Mande-me um sinal. Nesta sexta, 4 da tarde, aqui, na Santa Cecília TV. Eu acredito. Toque as minhas feridas. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque e hoje recebendo com muito prazer 2 colegas jornalistas, a editora-chefe do Jornal A Tribuna, Arminda Augusto, e o diretor de redação do Diário do Grande ABC, Sérgio Vieira. Eu gostaria agora, neste bloco, Sérgio, de começar com você e falando exatamente a respeito do futuro do jornalismo impresso. Você dirige um dos principais jornais do país, já há muitos anos, trabalha no Diário do Grande ABC, e discute-se muito hoje o futuro do jornalismo, especialmente o jornalismo impresso, diante das redes sociais, né? Você acredita que existe algum risco para o jornalismo impresso futuramente? Olha, Chico, eu particularmente acredito que não. Eu acho que essas novas mídias, isso é uma realidade, essa nova forma que o cidadão, que a molecada, o jovem hoje tem de acessar, de buscar notícia, é uma tendência e nós precisamos trabalhar com ela. Mas ela é complementar, né? Uma notícia, por exemplo, na internet, ela traz uma informação rápida, ela não traz um detalhe, ela não traz uma análise. E eu acho que o jornal hoje ele faz esse papel, de ser a segunda leitura, de você se aprofundar numa informação,
de você detalhar uma notícia, de você buscar mais dados de algo que você já se informou, por exemplo, durante uma tarde na internet. Então, o que a gente tem buscar que... conteúdo, né? Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar, ter isso como um aliado e colocar, trazer essas ferramentas para o nosso produto, para o nosso leitor. Hoje, estava dizendo para vocês aqui no intervalo, a gente tem uma penetração muito forte nas redes sociais. O nosso Facebook, o Facebook do Diário do Grande ABC, ele é atualizado desde 7 e pouco da manhã, ele já tem a nossa capa do dia, e a gente vai atualizando as notícias, o nosso site, e a gente tem também uma web TV. A Arminda nos visitou lá recentemente, a gente mostrou, foi um prazer receber a tua equipe lá, e isso também é uma tendência, né? A gente tem, ela se chama DG ABC TV, em que a gente tem programas semelhantes aqui, em que a gente discute política, enfim, tem de vários assuntos. Para desespero dos políticos, né? Exatamente. Então, eu acho que são plataformas complementares, Chico. Né? Eu não acho que o jornalismo impresso esteja com os dias contados. Eu dizia aqui que eu, na faculdade, tenha sido a minha geração tenha sido a da transição, do analógico para o digital, né? De lá para cá, e aí já se vão 20 anos, hoje o que se vê é cada vez mais digital, cada vez mais as pessoas... Uma nova realidade que nós temos que conviver com. Uma nova realidade. Mas a gente não vê, por exemplo, as pessoas deixarem de se informar nos jornais, porque é onde está a credibilidade. O que se fala a informação pode ser que a primeira esteja na internet. Mas a credibilidade, aquela que você vai buscar mesmo é no jornal. Eu penso sem dúvida. Repercute quando sai no jornal. Aquela coisa, saiu no Diário do Grande ABC, saiu na tribuna, você não viu? Pô, saiu na tribuna. Ninguém fala, saiu no Facebook, até porque é difícil. Agora o Jornal da Tribuna passa na banca, olha, está lá, é verdade, está aqui. Ou seja, essa é a realidade, felizmente. Arminda, antes de você comentar a sua avaliação sobre o futuro do jornalismo impresso, eu queria aqui registrar a participação do vereador, ex-vereador Martinho Leonardo. Muito obrigado pela participação, Martinho. Ele está dizendo que está feliz em ver a Arminda na TV. Arminda. E que quer parabenizá-la pelo trabalho que vem desenvolvido no Jornal Tribuna e também por ser moradora do bairro Aparecida. Martinho Leonardo, um abraço para você. O Martinho Leonardo, ele é um leitor assíduo do jornal, é um leitor muito, muito participativo e sempre que ele liga lá, a gente bate papos aí de 15, 20 minutos. Eu falo para ele, falei, Martinho, muito mais do que um leitor, do que um santista, ele é um cidadão. Porque ele se mete mesmo em todos os assuntos que dizem respeito à cidade e eu acho isso fundamental. Eu acho que a gente, às vezes, perde um pouco, as pessoas estão tão antenadas nas suas próprias coisas que esquecem um pouco de se envolver com a cidade, né? E o Martinho é o ícone para mim. Sempre participando aqui mesmo no Jornal em Foco, sempre liga. Aliás, ele faz uma pergunta que eu acho que, de certa forma, Martinho, os nossos convidados já abordaram, mas eu vou registrar o que vocês achariam da falta de discussões sobre a política nacional. Enfim, nós discutimos muito isso aqui já, e a questão de que a reforma política está sendo feita pelo Congresso, que não deveria ter essa função, é a posição do Martinho, né? Eu acho que até ele quer dizer da necessidade de uma constituinte exclusiva para a reforma política, né? Sim, como já foi, né? Como já foi. Enfim, acho que de certa forma os nossos convidados já abordaram bem esses temas, viu, Martinho? Mas eu muito obrigado pela sua participação. Agora, Arminda, queria ouvi-la a respeito do futuro do jornalismo impresso. Eu compartilho da opinião do Sérgio, e eu acho assim, eu faço um acréscimo, eu acho que os jornais regionais, como é a Tribuna, como é o Diário do Grande ABC, como é o Correio Popular e tantos outros, eu acho que eles ainda têm um papel ainda mais fundamental, porque muitas notícias pode ser que as pessoas encontrem nos sites, nos blogs, enfim, no Facebook, mas o jornal regional, como ele é muito compromissado com a região que ele atua, tem muita coisa que as redes sociais, que os sites não vão abordar, né? E o jornal regional é aquele que está mais próximo do seu cidadão. Eu acho que o leitor ele tem uma proximidade com o jornal regional, o jornal impresso regional, que os grandes jornais não têm. Dificilmente um leitor liga para a Folha de São Paulo, para o Estadão, eu queria falar com o diretor de redação, queria falar com o editor-chefe. Na Tribuna é muito fácil isso acontecer, né?
Ele liga e a gente conversa, enfim. Eu acredito que no diário seja assim também. Agora, em relação às redes sociais, é claro que também eu estaria tapando o sol com a peneira se eu dissesse que o jornal impresso é hoje o que era 5 a 10 anos. Não é, perdeu o leitor, claro que perdeu o leitor e imagino que isso tenha acontecido com todos eles. E eu acho que um pouco da responsabilidade é nossa também, dos jornalistas, que a gente não soube fazer a gente não soube fazer a mediação, a gente não soube, eu acho que se impor enquanto produto imprescindível. Eu acho que a gente está demorando para encontrar o caminho de dizer para o leitor, para o assinante, enfim, para o cidadão que, olha, você precisa do jornal impresso para fazer essa leitura complementar, para entender melhor um assunto. A gente conversava aqui antes de começar o programa que a NJ soltou uma pesquisa no ano passado, a Associação Nacional de Jornais, durante o congresso que foi realizado em São Paulo, que 76% das pessoas, e isso não é Brasil, é nível mundo, 76% das pessoas se informam através do Facebook. Eu falei, puxa, isso é um número bastante assustador. Assustador, chocante. Se as pessoas estão se contentando em se informar através do Facebook, tudo bem que no Facebook tem links, né, e as pessoas passeiam na internet através do Facebook. Mas muita gente se informa através de posts, de coisas simples ou de abordagens bem superficiais. Então, isso é preocupante. Eu acho que os jornais impressos, eles têm que encontrar o seu caminho, né? Que não vai ser a disruptura completa, ou seja, o jornal diário não vai dar mais o factual, porque o factual já foi dado no dia anterior. Tem muita gente, né, a geração do offline, a geração da transição, que não se informou na internet, que não acessou um blog, que vai precisar do jornal diário durante muitos anos ainda para se informar. Mas o que a gente tem que fazer é dar um plus. A gente tem que dizer para ele, de alguma forma, que, olha, se você não lê o jornal impresso, você não vai estar bem informado sobre aquele assunto. E esse é um caminho que eu acho que ainda está tateando, né, como disse o... Isso, amigo, quando você vê a demanda do munícipe, do cidadão, ele ligar, ele fala, estou um buraco na minha rua, estou com um problema aqui no meu bairro, e a gente ir lá e colocar a imagem dele, colocar o problema, buscar a solução. E a solução vem, exatamente, né? A solução vem. Ele se sente contemplado, né? A gente tem uma percepção aqui muito engraçada, né? Que às vezes a gente publica uma determinada matéria, imagino que isso aconteça lá também, que não saiu na internet, só o jornal publicou, o jornal impresso. E isso repercutiu lá no Palácio dos Bandeirantes. Liga um assessor, olha, vocês soltaram uma nota, às vezes é uma nota mesmo, porque no serviço de clipagem eles identificaram que não é bem assim, o secretário queria se posicionar. Eu falei, puxa, a coisa bateu lá, foi só uma nota, o site não deu, só o jornal. É novidade, parece que é uma novidade. Agora, eu sinto que também, quando a televisão e investindo no jornalismo, também discutia-se muito a questão do papel do jornalismo impresso, que acabaria e que teria que aprofundar. Eu acho que o jornal é memória, é história e é, sobretudo, conteúdo. É documento, né, Chico? Documento. Talvez esteja faltando um pouco de reportagem no jornalismo. Sim, você tem razão. Jornalismo impresso. Isso mesmo. Né? Isso eu acho que é fundamental, isso atrai muito o leitor, isso segura o leitor. Uma boa reportagem, bem feita, bem fundamentada, sabe, onde o repórter tenha tempo para trabalhar essa matéria, eu acho que seria talvez um caminho, uma alternativa. E isso é um desafio, porque reportagem, como eu fazia na época que eu era repórter, como você fazia na época que você foi repórter do Jornal A Tribuna, aliás, um excelente jornalista, um dos melhores quadros que a gente teve lá. Isso demanda tempo, né? Isso demanda tempo e isso demanda também um jornalista um pouco mais preparado. E às vezes a gente não tem esse jornalista um pouco mais preparado. Mas eu acho que hoje o principal desafio é a gente ter tempo, porque hoje as redações estão cada vez mais enxutas, né? A gente tem que produzir um jornal diário e às vezes você tem que falar para o cidadão, falar assim, olha, você vai ficar 15 dias investigando um assunto. Fica então, difícil. Só para complementar Para terminar, por favor, Sérgio, para concluir. Um prova até de que isso funciona, quando a gente aproxima, quando está mais próximo do leitor, a gente criou há um ano e pouquinho uma sessão no nosso caderno local, que se chama Sete Cidades, que se chama Lá no Meu Bairro. Sim. Em que 2 vezes por semana a gente vai no bairro, conta histórias, mostra personagens. Isso criou uma situação de uma simpatia. Talvez seja o caminho, talvez seja esse o caminho para o jornalismo impresso.
Pessoal, teríamos mais a conversar, mas você sabe, Arminda, Sérgio, somos limitados pelo tempo, chegamos ao final. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos dois colegas aqui. Muito obrigado, Arminda, pela sua presença. Obrigada, Chico. O prazer foi meu. Obrigada, Sérgio, por partilhar aqui a bancada comigo. Sérgio, obrigado, Sérgio, pela presença. E que você volte outras vezes assim como a Arminda. Vai ser um prazer. Obrigado também, Arminda. Prazer te rever. Agradecimento especial aí aos telespectadores, aos amigos. Deixar um abraço para a minha amiga, colega aqui da casa, Jamile Guimarães, editora-chefe, ao Aldo Neto, que veio aqui nos visitar também, aos colegas jornalistas e a você, telespectador da TV Santa Cecília. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio Vieira. Muito obrigado, Arminda, Augusto. Obrigado a toda a equipe, especialmente a você, telespectador. Nós estaremos de volta na segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.